Boa noite, amores, boa noite. Segunda-feira, dia do começo, dia do recomeço, dia de seguir em frente e dia de mais um episódio mega especial no seu Cacau Pod. No episódio de hoje, nós vamos falar de saúde. Trouxe o doutor, queridos. Cacau Pod tem um doutor para chamar de seu. Com certeza. Mas antes de apresentá-lo, vocês sabem que a gente dá as honras aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Então, começando com Massas Caiçara. Massas Caiçara é o sabor da Itália na sua mesa. Então, você que está em toda a Baixada Santista, Cubatão, São Vicente, Guarujá, Santos, liga, fala, eu sou Cacau Pod e quero Massas Caiçara na minha mesa. Há mais de 10 anos preparando o melhor do sabor da Itália para deliciar você e a sua família. Muito obrigada, Massas Caiçara, pelo apoio. O nosso próximo patrocinador, apoiador, é aquele lugarzinho para chamar de nosso. Vocês que andam me perguntando sobre as festas de finais de ano, de final de ano, que vocês querem agendar, corre, para depois não ficar sem horário. Espaço Vila São Jorge é um lugarzinho para chamar de nosso. Um espaço lindo, aconchegante, novíssimo em folha, com tudo preparado para receber a sua festa, a sua família, o seu happy hour, a sua festa de final de ano. Liga lá, fala que você veio do Cacau Pod, que você tem 10% de desconto. Nosso próximo e último apoiador é Glow Moda Feminina. Glow Moda Feminina tem modelos do Slim ao Plus Size, para dar um up na sua autoestima. Então, a especialidade da Glow é deixar a sua beleza natural, que já é ótima, ainda melhor. Então, se você quer dar um up, preparar já o seu look de final de ano das confraternizações Glow Moda Feminina. Fica de olho, gente, nas redes sociais da Glow. Ela abre lives especiais com promoções de até 50% de desconto. Então, fica de olho e garante o seu look. Agora, vocês sabem, todo Cacau Lover, aos novos Cacau Lovers, sejam muito bem-vindos. Estamos em franco crescimento, então isso faz toda a diferença. A gente está começando a alcançar patamares e preparando coisas melhores para apresentar aqui para vocês, justamente devido a esse crescimento que faz parte do apoio de vocês. Então aqui você sabe que você paga prenda. Então, Cacau, o que é a prenda? Curtir, comentar, compartilhar, espalhar a novidade do Cacau Pod por aí. Eu quero ver, inclusive vou dar um recadinho aqui, que a gente tem algumas informações, que a gente está alcançando uma marca de 37 visualizações no canal. 37 mil. Então eu quero saber o que acontece, que essas 37 mil visualizações ainda não estão curtindo o canal. Tô de olho em vocês, hein? Vem pro Cacau Pod, ajude o canal a ocupar cada vez espaços mais expressivos para trazer o melhor da informação e do entretenimento para você. Agora eu vou dar as honras ao meu convidado, que é um querido, que é um ser humano para além do profissional. Então, doutor Pablo Moreira, médico geral, médico cirurgião, vocês vão entender muito, e tem um propósito que é a cereja do bolo. Que tem um propósito maior na formação dele, para vocês entenderem quanto que tem do ser humano para além do profissional. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Fico honrado em chegar aqui hoje, finalmente. Amém. Gente, a gente tá oriçado. Tem pelo menos 2 semanas, nós dois. Sim, sim. Não é, doutor? Esperando? Muito. Planejando, organizando e conversando bastante. Gostoso, doutor. Primeiro, acho que a gente, para quebrar o gelo e para a gente deixar mais aconchegante a nossa conversa, eu gostaria de conhecer o Pablo antes do jaleco. Antes do jaleco. Né? Fala um pouquinho baixo das suas origens, fala um pouquinho e como chega a medicina na sua vida. Então, eu sou natural de uma cidade muito pequenininha, no interior do estado de São Paulo. A minha cidade tem 3.900 habitantes, chama Murutinga do Sul. E lá não tem... Você precisa sair para buscar novas oportunidades. E desde cedo eu
De lá dos meus 12 anos, eu me apaixonei assim pela parte de transformação. Eu tive um primo que ele tinha uma malformação facial e ele foi transformado com a ajuda da cirurgia plástica, no caso. E eu percebi a mudança na qualidade de vida que ele teve. Então, isso foi o que me fez apaixonar pela medicina e pela transformação que a cirurgia pode trazer para as pessoas. Então, desde criança, comecei o caminho, a minha trajetória. Você sabe que eu tô impressionante. Conforme a gente vai fazendo o Cacau Pod, conversando, cada entrevista a gente tem alguns insights e aprende coisas diferentes, né? Uma coisa que eu tenho observado nos detalhes é como a vida prepara a gente para o que a gente vai fazer. Muito. Com 12, nesse sentido. Com 12 anos eu decidi que eu queria ser cirurgião plástico. Com 12 anos eu sofri um acidente, cortei os tendões da minha mão e foi justamente da outra mão. Olha. Eu sou canhoto, então assim, a mão tá ótima, sem problema nenhum. Mas tudo foi organizando, assim. Você vê que Deus vai trabalhando tudo certinho para construir a gente, o ser humano. Tanto é perfeito, eu vou contar um negócio de bastidores aqui para vocês. Tanto é perfeito que hoje é dia de muitas gravações. E aí, entre uma gravação e outra, vocês têm que ver a conexão que acontece dentro do estúdio, Exatamente. entre os convidados, e já nasce propósito. Eu falo que eu fico muito feliz quando eu vejo acontecer Exatamente. isso. Porque eu falo que o Cacau Pod, ele é um podcast de vida mesmo, sabe? De movimento. Eu acho maravilhoso. E essa conexão que aconteceu hoje foi linda, foi né? incrível, foi linda, foi linda. E que nem você disse, não era para ela vir hoje, veio hoje, a gente se encontrou, eu consegui também chegar mais cedo para poder ter um tempo de conversar com ela e já saiu um novo propósito de ajudar alguém. Ai, gente, é a coisa mais linda. Então, dentro do trabalho, né, que a gente fala que eu queria falar um pouco da saúde. O doutor, eu conheço ele, que a gente trabalha numa mesma instituição. Exato. E o doutor tem um trabalho para fora disso, voluntário. Então, doutor, eu queria falar um pouquinho antes de tudo isso. Como que o doutor enxerga a realidade da saúde no Brasil hoje? Infelizmente, a saúde no Brasil ela está doente. Está doente. Tanto na parte administrativa quanto assistencial. Está bem difícil. A população, no geral, está muito difícil. E os quesitos de saúde estão deixando muito a desejar. Tanto é que, por falta de uma assistência básica em um determinado bairro, né, lá em São Paulo, que eu vou para lá toda uma vez por mês, para fazer atendimento voluntário, porque não está conseguindo suprir toda a demanda da população. Não chega, né? Não chega o atendimento para muitas pessoas. O voluntariado, porque assim, a gente vê que nasce essa sua paixão pelo cuidado dentro de casa, né? Com certeza. De uma forma já assistencial. Sim. Né? A gente entendendo aqui um pouco da sua trajetória. Como que chega o voluntariado realmente na sua vida? De você abrir um espaço na sua agenda. Por isso que eu falo que ele é um médico muito humano, realmente para além do jaleco. Como que nasce esse voluntariado? Como você disse, nasce dentro de casa. O meu nasceu dentro de casa. Meu pai sempre teve o costume de doar. Ele sempre entendeu que quanto mais ele doasse, mais ele ia receber. E não necessariamente dinheiro, né? Em boas ações, em toda forma que você se doa para alguém, para o mundo, para o universo, tem um retorno que é muito maior. Então, o meu pai já me ensinou isso. E quando eu era criança, ele, final de ano, sempre ou fazia cesta básica ou brinquedo para as crianças, e ele sempre fazia com que nós íamos junto com ele para poder distribuir. E então, desde criança, eu vejo muita gente chorando. Muita gente que eles falam, muito obrigado, eu não tinha o que comer hoje. Então, eu cresci com esse estímulo. O exemplo arrasta, né? Arrasta. O exemplo arrasta. É sobre isso. E ao longo da minha trajetória, de ter evoluído muito, assim, eu acabei entendendo ou até escolhendo que a minha missão na vida é cuidar. Perfeito. É cuidar de mim, do próximo e até dos desconhecidos, né? Que é o que eu mais faço. Esse olhar, a gente não pode dar o que não tem, né? Não. Acho muito importante essa fala. É o cuidar a partir de mim. Exato. Porque a gente não pode dar o que não tem. Não. Porque eu falo que a gente precisa de uma estrutura para estar dentro desses espaços. A gente precisa estar
calçado de uma estrutura de autocuidado, senão não aguenta também. Não aguenta, não aguenta. É cada coisa que eu já vi para os lugares onde passei, onde ajudei, que é assim... Bom, eu fiz trabalho voluntário na Etiópia. Uau. Então, a maior miséria do mundo, digamos assim, a mais grave, foi um dos lugares por onde eu passei. Então, você vê certas situações assim que, se você não tiver um preparo psicológico também, você não aguenta. Porque muitas coisas feias por aí, né? Ô, Max, tem as fotos dele no trabalho voluntário? Eu acho que tem até a foto dele com uma criança, acho que da Etiópia, não tem? Tem. Vamos compartilhar um pouquinho dessas imagens para a gente entender como que se dá... Ah lá. Esse trabalho foi no Quilombo, o maior quilombo do Brasil. Ele é chamado Quilombo Calunga, fica na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E foi uma das primeiras missões voluntárias que eu fui a longa distância, assim. Nossa, que maravilhoso. Nós tinha dentista, eu de médico, quiropraxista, e assim, as pessoas não sabiam o que era o médico. Tinha mais idosos que chegavam e falavam assim, senhor que é o curandeiro? É isso que eu ia falar. Aí a família falava, é o médico, pai. Não, eu não sei lá o que é médico, na minha época era curandeiro. Perfeito. Então, assim, lugares onde a medicina não chegou. Onde o conhecimento do médico não chegou. Às vezes a gente acha que é tão absurdo. Ah, não existe lugar assim. Existe. É que a gente não tá lá. Passa mais, Max, por favor. Esse fazendo uma visita domiciliar, também lá no Quilombo. E a gente atende assim, ó, chinelo, short. Eu acho que é pra... Não sei se é intencional, mas eu acho pra trazer mais pra perto, não é? Exato. Pra é uma forma de deixar mais humanizada. Tem um né? trabalho, tem uma foto que eu tô atendendo numa área de uma casa... Ele é seu irmão mais velho, né, na foto? É seu irmão mais velho. Eu também passei por um processo de transformação que eu perdi 55 quilos, então minhas fotos são o cuidado diferentes. A partir de mim. É o autocuidado também. Essa foto é maravilhosa. Foi lá no Quilombo, uma nenenzinha. Ela estava dormindo, ela acordou e puxou o esteto. E o olhar dela, para mim, é maravilhoso. Para mim, eu falo que o pagamento, porque eles sempre perguntam, doutor, como que eu posso te pagar? Trazem fruta, trazem tudo. Eu falo, para mim, o pagamento é o sorriso. Eu falo que uma coisa que eu vejo assim, que a gente sai do interior, eu vou falar gente, mas o interior não sai da gente, Não né? sai. Eu acho que esse olhar empático, da gente entender o valor da fruta... Nossa, sim. Não é? É muito coisa de casa, não é? É muito. Casa, Trocar frutas, é maravilhoso. Lá continua no Quilombo. Ainda no Quilombo. Tem foto aí de São Paulo, não tem? Esse doutor faz um trabalho hoje, atual, na cidade de São Paulo. Isso. Eu fui convidado, eu conheci uma pessoa, como a gente diz, encontros, né? Um acompanhante de uma paciente falou, doutor, eu faço parte de uma ONG em São Paulo e eu estava precisando tanto de um médico clínico para fazer atendimento. Eu falei assim, mas eu posso ir? Aí ela falou assim, mas você não é cirurgião? Não é cirurgião plástico? Eu falei, mas antes de tudo, eu sou médico. Primeiro eu sou médico, Perfeito. Depois eu fui para cirurgia geral e depois para cirurgia plástica. Todo médico, gente, por base, ele é clínico geral. Exato, nós somos generalistas de base. Por base. Então, o cuidado da saúde, da medicina toda, não pode se deixar. Perfeito. Né? Então, assim... E aí, tô lá, desde o ano passado, uma vez por mês, eu consigo ir só de final de semana. E os pacientes chegam e falam, doutor, de domingo? Eu falo... E eles vão, né? Eles vão, ainda bem. E já criou-se, eles estão conhecendo mais agora. Já. Tem pessoas que vêm de outros bairros, assim, de São Paulo, que ficam sabendo do trabalho e vão lá se consultar também. É muito legal falar domingo, porque é quando eu tenho disponível, né? É maravilhoso. O doutor não para, só dá um tempo. Exato. Esse também é no Quilombo. Muita gente. Mais de 250 famílias atendidas. Eu tô com uma pulga aqui atrás da minha orelha. Que aí você vai lá e fazer o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, eu entendo, do médico é o atendimento. Isso. Como que se dá o entorno disso? Porque, por exemplo, ali a gente está vendo a medicação que o paciente vai levar para casa. Como que chega essa medicação? Como que chega esse alimento? Como é que funciona? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Que a gente normalmente não tem muita coisa. Eu falo que eu levo meu esteto e uma caneta e meu cérebro. Perfeito. Então, assim, eu estava até conversando com a outra convidada, muitos atendimentos, eu consigo melhorar muitas coisas dessas populações com a conversa. E sobre medicamentos, tudo doação.
Perfeito. Então, assim, quando vai ter uma missão, aí eu saio. Mando mensagem para colegas, mando mensagem para farmácias, mando mensagem para empresas. É um movimento... Não pode... Trabalhando no voluntariado, você não pode ter vergonha de pedir, né? De pedir ajuda. A gente está ajudando, a gente corre atrás. Eu corro atrás. E aí, levam. E aí, você tem que trabalhar com o que você tem. Na Amazônia, por exemplo, quando eu fiz também trabalho na Amazônia, chegou um momento que acabou minhas medicações. Acabou. Não tinha mais xarope para criança, não tinha mais remédio. E é muito legal, porque você aprende muito nesses trabalhos voluntários. Tanto no Quilombo, quanto na África, quanto na Amazônia, o que eu aprendi de medicina integrativa. Então, assim, eu comecei a receitar chá de ervas para as crianças, porque minhas medicações acabaram. Maravilhoso. Então você tem que trabalhar com o que tem. Eu aprendendo com eles Como sobre a cultura. Abre seu leque, né? Abre muito, abre muito. E a cultura deles, eles têm muito conhecimento. O pessoal que está no meio da mata, né, eles sabem muito. A medicina, os medicamentos vêm do mato. Perfeito. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com o que tem. Às vezes não temos. Entendi. Mas são as doações mesmo, esse trabalho de busca. Mas eu quero tocar num assunto que isso, gente, eu trouxe ele que eu quero aprender. Falei, doutor, eu vou estudar para eu conseguir levar essa entrevista, esse bate-papo, porque eu não sei. Mas eu vou aprender mesmo aqui junto com vocês. Porque o doutor, ele tem um propósito dentro do trabalho dele, com a cirurgia plástica, né? É um propósito muito maior, que é ajudar as pessoas nessa transição de gênero, é assim que fala? Exatamente. Me ensina sobre isso, doutor. Então, quando a pessoa ela olha no espelho e não se vê, não se identifica com relação ao seu gênero, isso é o chamado de disforia de gênero. Então, a pessoa nasce num corpo masculino, ela se olha no espelho, ela se vê sem mamas, que é uma característica típica das mulheres, e isso causa para ela uma disforia. Então, psicologicamente, no emocional dessa pessoa, é extremamente abalado por conta disso. Ela olha no espelho, ela não se vê, ela não se identifica. E a cirurgia plástica tem essa possibilidade de ajudar no tratamento cirúrgico da disforia de gênero. Então, por exemplo, essa semana temos uma paciente trans que vem para colocar implante de silicone, temos para a parte de feminilização de face, olha, fala, essa mama que eu tenho, no caso de um homem trans, isso não me pertence. Eu me olho no espelho, essas mamas para mim é estranha, não é minha. Então, a gente consegue fazer esse apoio da disforia de gênero com o tratamento cirúrgico. Sempre, sempre, sempre com total apoio de psiquiatras, psicólogos. Toda uma equipe multidisciplinar tem que estar envolvido nisso, tá? Porque em algumas situações precisamos de terapia hormonal, a parte psicológica sempre com acompanhamento. Então, é muito legal essa mudança que a gente pode ver. E nisso eu consigo ver aquilo que eu vi no meu primo, quando eu tinha 12 anos. Perfeito. Que é a pessoa conseguir sair de casa, a pessoa conseguir colocar uma roupa que ela gostaria, a pessoa se sentir confortável dentro da sua própria pele. Maravilhoso. Sabe? Se reconhecer. Se reconhecer. Ter o direito de se ter reconhecer. Ter o direito de olhar no espelho e se ver. Falar, ok, eu estou me vendo. Para nós que somos cis, né, cisgêneros, a gente às vezes não entende o que é você olhar e não se ver. Né? Mas nós temos que ter essa empatia. O termo é empatia. Eu não preciso viver aquilo para saber como que é, mas eu preciso ter empatia com o próximo. Então, um dos meus objetivos é isso, é conseguir fazer essa transformação de forma segura, usando a saúde, a medicina, como eu disse, primeiramente medicina, saúde, depois a gente vai para esses tratamentos. Eu fico apaixonada de conhecer gente, viu? Ah. Olha, eu fico... Porque hoje em dia, a gente tem a oportunidade, inclusive, de poder estar falando... Olha que absurdo. De trazer isso dentro de um episódio que até pouco tempo atrás era completamente ignorado. Completamente. Não só ignorado, como também mal visto até. Uhum. Não vamos comentar sobre isso. Não vamos tocar nesse assunto. Não vamos para esse lado. Por que não? O tabu e a ignorância. Tinha muito. Né? Ainda tem, claro, mas tem diminuindo. Hoje a gente consegue agora conversar sobre isso. Preparados para isso. Que ótimo. Isso, e podemos conversar livremente no podcast. Porque assim. eu falei, quando o doutor me falou, Cacau, eu tô me formando e eu quero trabalhar
com a disforia de gênero. Eu falei, que é isso? Foi. Não foi, doutor? Foi. E eu estou dentro da área da saúde. Exatamente. E ainda assim a gente não escuta falar isso dentro dos nossos ambientes comuns. Não. Precisa ter o médico específico que está se preparando, que está com o foco voltado para isso. Né? Eu falo que tudo, gente, se a gente pensar amplamente, a gente precisa, em todos os ambientes, de pessoas preparadas, com um olhar, com foco específico para aquele lugar. A gente não consegue dar conta de tudo. De tudo, não. Né? Então, eu falo assim, aqui o Cacau Pod, ele é realmente uma mesa de muito aprendizado. E eu falo, a gente tem que difundir isso. Porque ainda a gente tem pessoas acuadas. Tem um amigo meu, ele vai saber, que ainda ele brinca, essa semana a gente brincou com isso, falando uma besteirinha interna, que ele falou assim, você tá me obrigando a voltar pro armário. Mas é uma brincadeira interna. Sim. Né? E aí você vai saber quem é. Depois eu te conto nos bastidores, você conhece. Eu acho que eu já sei. Já sabe? Pode ir. Segue, vamos ver se tem mais dicas. É isso, essa pessoa. Agora, ele vai me matar. Mas, era uma brincadeira interna, mas se a gente levar isso a sério, ainda nos dias de hoje, que a gente tem a oportunidade de falar, que a gente tem um lugar de fala, ainda é um lugar ainda muito negligenciado. Muito, exato. Né? Então, eu... Fala, doutor. E o termo, a falta do conhecimento é definido como ignorância. Perfeito. Né? Às vezes a gente acha que é só um xingamento, mas não deixa de ser uma palavra com toda a semântica. Então, quando a gente difunde o conhecimento, fala sobre isso, vai diminuindo esse medo. Porque as pessoas... A ignorância gera muito... O preconceito é pelo medo do desconhecido. Né? Um pré-julgamento. Então, precisa ser falado. Sempre. Precisa ser falado. E por isso, estar aqui hoje podendo falar sobre isso, para mim é gratificante demais. Seja bem-vindo, Cacau Pod é todo seu. Muito obrigado. Agora, eu só vou falar isso para vocês. Agora, Cacau Pod tem um médico para chamar de seu. Tem. Que tudo, eu já tô com a minha cabeça lá na frente. Você sabe que eu adoro um projeto. Então tá bom. Vai ser um projeto do Cacau Pod, tá? Maravilhoso. Dr. Pablo. Só isso que marquem esse nome. Eu vou usar todo mundo, gente. Depois, bastidores, eu conto tudo. Eu não posso ficar falando as coisas aqui. Doutor, não adianta muito. Não posso. Não vai dar spoiler, não. Eu queria saber, uma curiosidade. Você sabe que tem um termo que eu escutei, que eu aprendi numa novela, que é hermafrodita. Sim. E hoje você nem escuta falar tanto. Dentro dessa sua especialidade, também atende o que seria, primeiro, para as pessoas que não sabem, e atende dentro disso? Sim. O hermafroditismo verdadeiro, ele é extremamente raro. Porque o que seria? Seria durante o desenvolvimento do nenê, dentro da barriga, ele acaba desenvolvendo tanto os órgãos sexuais masculino quanto feminino. Então, o hermafrodita, ele, basicamente, de forma mais simples, ele teria o útero e os testículos. Tá. Então, isso seria... Temos vários animais no mundo que são hermafroditas, mas é muito, muito raro no sexo, no humano. Mas existe, sim, alguns casos. Mas a gente tem variações. Tanto quando vem na anatomia habitual e a pessoa quer transicionar de gênero, então a gente atua nessa parte de transição sexual, tanto do pênis para a vagina, quanto do homem para a mulher. Tá. Né? Agora, nesses casos de algumas alterações, temos diversas possibilidades. Vem com a parte interna dos órgãos sexuais feminina, a parte externa mais puxada para o masculino. Então, são muitas malformações que podem acontecer de diversos graus. E a cirurgia da plástica de transição de gênero atua, sim, nessa parte, em tudo. Você sabe que a cabeça da gente é uma loucura, né? Eu achei, a minha ignorância... Eu não tinha pensado nisso. Que nascia com a malformação externa. Tem externa e tem interna também. Tem interna também. Por conta dos órgãos sexuais, né? Para gestação, que seria os ovários, o útero, a parte externa do testículo. E aí, o que vai demandar... Eu tô na ignorância mesmo, sim, tá? Não, estamos aqui para gente, isso. Me perdoem se as minhas perguntas forem
tapadas, é porque eu tô na ignorância Não, mas de como eu aprender. digo, para aprender tem que perguntar mesmo. E eu, vergonha de aprender, eu não tenho. Ótimo. Senão eu não estaria aqui. Aí, o que eu queria saber, a hora de fazer a cirurgia, não estou pensando em gênero, tá? Estou Aham. pensando só na questão biológica. Dos mesmo. órgãos, isso, dos tá. órgãos. Vai, o que comanda qual é a formação interna? Então, esse é um assunto bem complexo Né? também. A gente tem como se fazer o estudo do material genético para saber se a paciente tem os códigos genéticos de DNA para masculino ou para o feminino. Ah, São alguns pontos de escolha. Todos são polêmicos. Tem a escolha da família, tem deixar crescer e escolher depois. É muito complicada essa situação, nossa. tá? Normalmente se adequa ao sexo do genético. Tá. É É? isso que eu queria saber. Isso, normalmente se adequa ao sexo genético. Então, se o material genético é de homem, masculino, adequa-se ao pênis e ao testículo, Perfeito. né, se possível. Falando de transgênero, se eu quiser, Aham. eu mesma, Sim, quiser fazer a minha cirurgia de mama com o Dr. Pablo me atende. com certeza. Tá. Não, homens, mulheres e trans. Eu falo assim, eu Não brinco que eu, né, gente? que se a gente consegue transformar um corpo masculino em feminino, imagina o seu. Só pensando aqui um negócio. Só que Só surgindo ideias. me veio um pensamento intrusivo aqui agora, nesse momento que eu tenho medo. Não, o carro-chefe na parte da cirurgia plástica é mulher. São as mulheres. Tá. Né? Os homens aumentou bastante a procura nesses últimos anos, pelos índices. E então, assim, a princípio eu tenho maioria mulheres, Tá. cis. E aí tô conseguindo atrair um público das meninas, tanto as mulheres Mas trans quanto os homens trans mas também. é porque, com certeza, elas vão te querer, porque não tem tantos médicos Não assim. tem especializados. E com esse olhar, e com esse sorriso, com esse acolhimento. Não tem tanto assim. Sim. Tem um lugar de acolhimento. Eu falo que a questão da escolha do médico para você fazer esses procedimentos, todos, tem essa questão da gente se sentir acolhida mesmo, aconchegada, segura. E eu falo, que nem eu falei para uma paciente semana passada, eu não sou açougueiro. Perfeito. Eu não vou te cortar e te costurar somente. Você precisa estar saudável para fazer a cirurgia. Vou cuidar da sua saúde primeiro. Depois a gente faz retoques de estética. Tá. Então, a saúde sempre vem em primeiro lugar. Eu vou ver se eu acho uma... Não vou pôr. Eu ia mandar uma imagem pro meu diretor, mas eu não vou pôr, eu só vou falar. Uma curiosidade. A mulher acabou de sair do pós-operatório. E isso eu fiquei muito indignada com o caso da Virgínia. Uhum. E a mulher aparece pós-gestação, com a criança recém-nascida, com gominho. Eu nem tive gestação, não tenho gominho. Me explica essa cirurgia, pelo amor. Como? Então, o que acontece? A gente sempre fala que temos que dar o tempo do corpo. Então, por exemplo, se você vai fazer um procedimento cirúrgico e depois você quer fazer um outro, nós pedimos pelo menos 6 meses para o seu corpo se recuperar. Ele precisa cicatrizar de um procedimento para depois ir para outro. Então, assim, foi feito de forma bem rápida, né? Já nasceu o nenê, já fez outro procedimento, aí... A gente nem sabe, tá, gente? A gente tá nem questionando. Eu tô questionando... Sim, baseado no que a gente vê. A gente tá baseado no que a gente vê. E por aí, Muito rápido. Sim, foi de forma muito rápida, né? Mas, para deixar a barriga com gominho, temos várias formas. Porque acabou de ter nenê, gente. Eu tô pensando assim, faz lipo... Lipo. Como é? No caso, a lipo, que a gente percebe, aparentemente, é lipoescultura com a definição dos gominhos. Lipoescultura. Tá. Hoje tem como se fazer até a injeção de gordura dentro dos gominhos para eles ficarem maiorzinho. Então, técnicas tem. Aumenta o músculo à base de jogar gordura dentro. Você vê que essas coisas assim... Gente, é muita coisa. A medicina, se você parar pra ir atrás, é muita coisa, né? Tá muito avançado. Cada coisa que a gente é capaz de Porque fazer. fala tanto que tem que tirar a gordura, aí põe a gordura dentro do músculo, é uma confusão. Tem que deixar ela no lugar certo. Entendi. A minha tá no lugar errado. Entendi. Por exemplo, o melhor preenchedor para rosto, tudo, é na gordura, que é própria, nossa, né? É maravilhosa e fica para bastante tempo.
Não precisa nem... Como que chama aquele remédio de botox que o povo põe para Ao invés de preenchimento? ácido hialurônico, preenche com gordura. Isso, ácido hialurônico. Eu sou ótima, viu, gente? Falei que eu tô aprendendo hoje. Exatamente. Com a própria gordura primeira... você consegue fazer preenchimento facial. Consegue, sim, sim. E é o melhor preenchedor, porque ele dura mais. O ácido hialurônico, ele sai ali em 6 meses, a 1 ano. Existe. Você tem que fazer novamente. Eu tô quase fazendo uma consulta particular. Que eu já vi tratamento para olheira. Sim. Nós temos diversas coisas que a gente dá para fazer para olheira, dependendo do caso. Tá. O enxerto de gordura, porque às vezes quando tem olheiras muito fundas, ele é útil. É o útil enxerto, lipoenxertia. Tem que fazer o tratamento também da pele, com questões que não é somente cirurgia, que é o que nós chamamos de cosmiatria. Seriam os tratamentos estéticos não cirúrgicos. Tá. Então, lasers, peelings. Temos alguns aparelhos para fazer bioestímulo de colágeno, para deixar a pele mais durinha, para dar uma... Precisa, depois dos 40, não sei o que acontece com o colágeno da gente. O colágeno da gente, ele é chatinho, ele vai indo embora. Some, né? Some Meu muito. amigo. Só por Deus, ele é tão bom, tão útil. Nossa. Inclusive, na sequência, eu nem sei qual vai ser a sequência, mas eu também preparei um programa com uma terapeuta que ela trabalha com ginecologia natural. Então, eu vou perguntar esse negócio de como estimular os colágenos, os hormônios naturalmente. De forma natural, perfeito. Né? Vou perguntar isso aí. Aí eu já um programa no outro. Mas é tudo que a gente puder fazer de autocuidado para se proteger, se cuidar, se deixar melhor, ficar para cima, positivo. Hoje em dia, longevidade é uma realidade, né, Longevidade é uma realidade e nós devemos pensar na longevidade não quando já estivermos velhos. Não é? Eu comecei meus tratamentos da parte cuidando de longevidade, que foi a parte do emagrecimento que eu passei, com 27 anos. Então, com 27 anos, eu fiz a minha primeira consulta com uma médica especializada em longevidade. Perfeito. E ela falou para mim, não adianta você querer cuidar dos sinais da velhice quando você já estiver velho, você tem que prevenir. Então, tem que ir se cuidando desde já, protetor solar, essas coisas assim, para não deixar a pele chegar lá. Você vai, né, viver Exato. Essa velhice. Exato. Porque hoje em dia é isso, gente. Tem que estar de forma funcional. Não é? Tem que chegar na terceira idade de forma funcional, sendo capaz de fazer as coisas, com a mente sã. Perfeito. E com o corpo também são. Perfeito. Tem um casal que eu sigo e eles falam assim, que eles têm esse trabalho, no caso deles, eles estavam falando da musculação. Uhum. E não são definidos, eles estão cuidam da musculação para se sustentar. Perfeito. E eles falam assim, a minha preocupação é eu conseguir limpar meu próprio bumbum, é isso aí, é a minha preocupação, limpar minha própria bunda. Exato. Você chegar na terceira idade, você não conseguir limpar o bumbum, colocar uma roupa, vestir uma meia, não consegue andar, é complicado. Isso, é complicado. Né? E a obesidade, que é o mal do século, Tô melhorando, doutor. Tô melhorando. Isso, vamos melhorar juntos. Vou te ajudar. Tá, obrigada. Cacau tem um médico pra chamar de agora seu. Gente, vou combinar. Vamos fazer um quadro? Vamos. Eu vou ser o... O modelo? O paciente modelo? Vamos. A gente faz todo um planejamento. Gente, tá acontecendo tudo aqui nesse podcast hoje. Vocês estão entendendo? Nos próximos episódios, tratar. Porque vai vir em 6ª temporada. Eu tô turbinando ela com tudo que o universo tem me mandado. Perfeito. E aí, maravilha. Sabe quando você acha assim, doutor, você não chegou aqui à toa? Eu não vim à toa, eu falei pra você. Hoje já tá muito maravilhoso. Tá, não tá? Tá. É sobre isso. Tá. Eu queria falar como, voltando pra nossa realidade da saúde, se o doutor tem pelo seu olhar mesmo, no dia a dia, como que a gente pode humanizar cada vez mais o nosso serviço? Parece que o mundo tá todo com pressa. Ninguém para ouvir o paciente. Quem sabe sobre o paciente é ele. Quem sabe a história dele é ele. Então, se eu quiser diagnosticar um paciente somente com exame, tomografia, ressonância, e não conversar com o paciente, que é algo que a gente chama de anamnese. Perfeito. É o primeiro passo. E isso é uma forma de humanização muito grande. Ouvir.
o que o paciente tem a dizer, o que ele precisa. Então, as pessoas parece que vão para o serviço somente para ganhar o dinheiro e ir embora, para passar o tempo. Perdeu-se o olho no olho. Perdeu-se o olho no olho. As pessoas não olham no olho dos pacientes, não conversam, não escutam, não explica. Eu trabalho em Cubatão de final de semana, eu chego lá e falo, e aí, o senhor sabe o que está acontecendo com o senhor? Não. Então, assim, eu explico tudo. Falo, ó, tá acontecendo isso, o próximo passo é isso. Às vezes eu chego ao paciente e falo, ó, eu não sei o que o senhor tem, nós não sabemos, estamos iniciando agora uma investigação. Perfeito. Mas o paciente, ele precisa ficar sabendo sobre ele. Eu vejo muitos pacientes que estão, assim, tem coisas mirabolantes sendo feitas por ele, e ele não está sabendo de nada, não sabe nem o que está acontecendo, por que está internado. Perfeito. Então, o olhar humanizado, ele precisa ter. O olhar mesmo. Eu falo que uma das minhas não é resistência. Eu pura e simplesmente vou embora e não volto mais. Você vai numa consulta médica, o doutor sabe muito bem do que eu tô... Oi, dona Cláudia. Aham. A senhora tá sentindo? Ó. Não levanta a cabeça. Exato. Então, acho que a gente sabe porque a gente vive, gente. Então, a gente está falando da nossa realidade. Eu também sou paciente. Né? Eu falo que primordial, umas coisas que a gente escuta muito nossa, como eu trato como eu gostaria de ser tratada. Exato. Porque hoje eu estou no cuidado. Amanhã, natural da vida, eu vou precisar ser cuidada. Com certeza. Hoje a gente cuida, a gente vai precisar ser cuidado. Eu acredito muito na lei da semeadura que o doutor falou no começo da conversa. E nós gostaríamos que a saúde estivesse bem, porque no futuro nós que precisaremos dela, né? Com certeza. Então. Com certeza. Então, hoje, e a gente está falando gente, de poder público mesmo, de políticas públicas. A gente está falando de estruturar uma conversa. Se a gente for aprofundar nisso, é um leque que se abre para todos os lados. Para todos os lados, não é? Então, a minha outra convidada. Maravilhosa. Gente, hoje meu estúdio tá muito lindo. Tá muito lindo. Tá super movimentado. Não tá movimentado, doutor? Cheio de histórias gigantes, olha lá. Ô, doutor, eu queria que você contasse para mim um pouquinho, dentro dessas experiências, algum caso, assim, pitoresco desses atendimentos, nesses quilombos. Tudo bem que o caso da criança te olhando, eu já traria ela embora. Eu não deixaria ela lá. Crianças... então, tem que ter o preparo psicológico para não levar embora. Porque, por exemplo, uma das ações que eu faço é nós mantemos uma escolinha de primário na Tanzânia. Então, nós temos lá 70 e poucas crianças na nossa escolinha. Eu fui, tem fotos das crianças Acha aí, Max, da Tanzânia. Na Tanzânia. Nossa, tá tudo aí no projeto. É que o Diogo deixou tudo certinho. Não, essa foi no Quilombo. Aí. Vamos ver o que temos. E qual é a proposta da escolinha, doutor? Porque na Tanzânia, as pessoas, os alunos, eles têm que pagar pelo... Só ficaram essas? Não sei. O Diogo não colocou no projeto. Então não pôs. Mas tá. Lá na Tanzânia, a escola tem que ser paga. Então, não tem esse ensino público gratuito. As pessoas não têm o estímulo de ir para a escola. E muitos pais preferem que os filhos fiquem pedindo na rua do que vá para a escola. Nossa. Né? Então, com a nossa escola, que é de primário, nós conseguimos manter as crianças, oferecer educação, oferecer alimentação, porque tem-se muita fome, né, na África. E eles ficam com nós até uma certa idade. Depois eles têm que ir para uma escola que já não é de primário. Perfeito. Que eles já estão maiorzinho, que é o fundamental. E aí, nesse fundamental, nós pagamos, é pago. Nós fazemos através de doação. Eu sou padrinho da ONG, né? Um dos padrinhos. Tenho a padrinha, uma criança lá também. Porque pagando a escola para a criança, nós garantimos 5 alimentações no dia. E a educação. E tirar a criança da rua. Então, a melhor forma que a gente encontrou de ajudar lá é pagando a escola. É como se você adotasse. É como se adotasse, é um padrinho. Que lindo. É como se fosse padrinho. Nós somos, o grupo chama Padrinhos e Madrinhas, né, da ONG. Que então, e você tinha falado sobre os casos, tem muita situação, fome, tem que ter muito preparo para poder lidar, porque nós somos extremamente privilegiados. Quando você passa por um lugar desse, na Amazônia, não tinha energia, no Quilombo, não tinha energia, não tinha água, não tem banheiro.
Entendeu? Assim, no Quilombo eu tomava banho no rio. A gente, entendeu? Dormia em barraca. Na Amazônia eu dormia em rede. Tomava banho no rio Amazonas. Tá? Ai, sou doida pra conhecer a Amazônia. É lindo lá, é lindo. Uma energia fantástica. Imagina. Você não tem noção. Fantástica. Foi lá que eu tive meu um clique espiritual, assim, com Deus, sabe? Foi fantástico. Maravilhoso. E uma situação que me pesou muito foi da parte que tem pedofilia também. Então, assim, na Amazônia, uma criança de 12 anos que estava brincando com a gente, ele cheio de chupão no pescoço, assim, sabe? E aí vai ver a casada com Meu Deus. com o filho do... Vamos dizer assim, só para entendimento, do líder da comunidade, que seria como, né, um pajé, assim, digamos. E tá tudo bem para eles, é normal, sabe? E assim, principalmente nesse ponto, foi algo que para mim é muito difícil. É engraçado. Muito difícil. Gente, as crianças, olha, me arrepia todinho, dá até um negócio no estômago. As crianças sem estrutura, sendo abusadas. Nós estamos aqui no alto desse papo com a denúncia do Felca. Exatamente. E aí, veja, gente, como que a conversa é maior do que a gente pensa, que a denúncia do Felca é a ponta do iceberg. Só a ponta. Porque tem as que são abusadas que não estão nas redes sociais. Com certeza, isso é a maioria. A maioria são os abusos que acontecem em situações, em lugares longínquos, né? Lugares onde não chega assistência. Ninguém se importa nas redes sociais. Se nem com as das redes sociais. Com a das redes sociais. Antes precisou de alguém. Ninguém viu. Ninguém viu, ninguém fez nada. Fingiu que não viu. Né? Sim. Isso é o pior, né? O silêncio dos inocentes. Não é o grito dos culpados, né? Ai, gente do céu. Então, é um ponto que, para mim, é muito difícil. É muito difícil. Ver as crianças passando fome é absurdo. Agora, abusadas... Eu não consigo, não. É difícil, é muito difícil. Eu falo que tem realmente a história do preparo. Tem que ter. Porque você está lidando com uma realidade diferente, com uma cultura diferente. É isso que eu ia falar. É muito difícil você estar num lugar com uma cultura diferente, aí você vê esses absurdos e você não pode fazer muita coisa. Meu Deus do céu. Eu estava lá no meio da comunidade indígena da Amazônia, vendo uma situação dessa. Eu vou fazer o quê? Vou eu virar comida também, né? Então, assim, é por isso que é muito difícil. Você ver certas situações que você também não pode fazer nada, né? Lá na África tinha tribos com punhais e tudo que ficava. Então, assim, tem lugar que você tem que saber o que você vai fazer. Nem sempre você pode também ajudar. Exato. Às vezes você fica impotente, né? Mesmo. É a sensação de você estar impotente. É horrível. É você ver uma pessoa... Ainda mais eu que tenho esse objetivo de cuidar, a missão em vida de cuidar do próximo, assim. Eu vejo uma situação dessa e eu não poder fazer nada. Aquilo é como se eu tivesse... me deixa muito incapacitado, assim. Me sinto muito ruim. É muito ruim. Meu Deus do céu. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho Nem tudo a gente pode, né? Realmente, né? Infelizmente. Nem falar. Nem falar. Certas coisas não pode se nem falar. Difícil, gente. Essa realidade do nosso mundo, eu falo que quanto mais informação a gente tem, parece que a gente está andando na contramão. Eu não entendo, com inteligência artificial hoje em dia, e as pessoas não têm conhecimento, não buscam. O básico. Isso porque está na mão, tá? Na mão. Porque se eu quiser abrir uma pesquisa aqui agora... A ferramenta está aí. Ela precisa ser bem utilizada. Perfeita. E utilizada para o bem. Perfeito. Mas as pessoas... Doutor, já é uma realidade pra gente aqui no Brasil, pensando do tanto que você já andou falando em inteligência artificial, já é uma realidade dentro dos atendimentos hospitalares, na prática, pra gente aqui? É uma realidade porque existe, mas não totalmente difundido assim. Né? Disponível. Não disponível. Na parte de atenção pública, não desconheço muitas coisas de aplicabilidade. Por exemplo, nosso serviço não tem. Né? Na parte da cirurgia plástica, eu vejo bastante coisa utilizando para algo que eu discordo, mas para programar resultados.
Então, usa softwares com inteligência artificial para ver como você vai ficar. Que isso não dá para saber, eu não gosto. Eu estou trabalhando com o corpo, que é algo orgânico, e cada um responde de um jeito. Então, é uma programação que eu não gosto, mas programar resultado, a gente vê. Eu tenho muitos colegas, e eu também uso a inteligência artificial para tirar dúvida de casos. Então, você sabe que onde nós trabalhamos aparecem casos absurdos, que Coisa que desafiam. a gente nunca viu, né? Esse final de semana eu fui operar uma apendicite, que normalmente fica aqui embaixo. Tava aqui em cima. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então, assim, o corpo humano, cada um é um. Não tem como você Não é uma programar. O corpo não humano é matemático. não é uma matemática exata, Ele né, não gente? responde a um software, a um prompt, né, que seria um Perfeito. comando. Mas eu vejo assim, utilizando. Eu uso para tirar dúvida de caso, meus amigos usam, e também tem muitos programas que estão surgindo. O meu logo da minha empresa, digamos assim, foi feito com inteligência artificial. Eu pedi pro ChatGPT e ele fez. Maravilhoso! Depois eu te mostro, perdão. Depois eu te mostro. Ficou ótimo. E assim, então se você souber usar e usar para o bem, eu fiz um curso na Santa Casa de São Paulo, no mês passado, que era a aplicação da inteligência artificial no direito e na medicina. Então, era para médicos e advogados para aprender, utilizar para essa produção. Que a gente vê tanta coisa. Ontem, ontem, inclusive, eu vi uma reportagem falando sobre segurança. Ah, sim. E aí eu vi que já tem bastante coisas aplicadas, inclusive, dentro disso. Falei, não sei se é uma realidade dentro da saúde. Parece que não, meu amor, mas uma hora faz assim. Faz. Então, eu queria, doutor... Precisa ir pro SUS. Na hora que o SUS integrar, e desanda. Na hora que o SUS integrar muita coisa, até o que já tem... Assim, Tá precisando integrar várias coisas. Olha... Profissional de saúde sofre. Se a gente parar pra falar a realidade do que a gente vive... Olha, cada coisa. Olha, gente, mas é a saúde defasada no nosso país. Infelizmente é uma realidade, por isso que é muito bom a gente cuidar da prevenção. Eu acho que a nossa maior arma dentro da saúde é cuidar da prevenção, correto? Com certeza. Prevenir é o melhor remédio. Não tem como. É sobre isso. Meus amores, se você quiser já pensar na sua programação de cirurgia... ótimo. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Tá o arroba do Dr. Paulo aí. Siga ele nas redes sociais. A rede social dele é super ativa, viu, gente? Ótimo. Começando a postar mais coisas. Agora, eu tô falando que é ativa. Ele fala, vou postar mais coisa. Então, muito dessas viagens, desse trabalho, vai estar tudo lá para você conhecer. Se você quiser, doutor, eu gostei, eu quero ajudar. Perfeito, Quero com me certeza. voluntariar. Sempre, porque toda eu acho parceria é boa. É uma união da sociedade, né? Eu digo, tem uma frase que eu digo, eu sou o universo é eu, né? Então, somos todos parte de um mesmo todo. Exato. Então, não adianta eu querer eu só ficar bem e deixar o outro mal. É tudo parte de um todo, somos todos irmãos. Se entendemos que alma. somos todos centelhas divinas. Somos centelhas divinas, exatamente. E eu me identifico como um serzinho de Deus que foi enviado na Terra com a missão de cuidar, sabe? Então, eu adotei isso pra mim, que essa é a minha missão de vida. Ninguém me falou, mas eu achei e falo, e é isso que eu sigo, sabe? Eu acordo, eu também tenho essa parte religiosa, né? Eu acordo e eu peço para que Deus derrame o Espírito Santo sobre mim para que eu possa transmitir o amor dele nas minhas palavras e nas minhas ações. Então, assim... Bom, você sabe, um pouquinho eu tô conseguindo, né? Tá dando certo. Tá dando certo. Então, assim, eu sempre peço. Então, e os caminhos estão fazendo assim, assim. Graças a Deus, graças a Deus. Doutor, muito obrigada. Gente, ele fugiu no meio do plantão, ele deixou de almoçar. Tô sem almoço. Pra estar aqui no Cacau Pod. Então, muito, muito, muito obrigada. Que esse seja o primeiro de alguns aí, de muitas participações. Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Muito honrado de estar com você aqui. Muito, muito. E como eu disse, hoje a gente conheceu um pouco de tudo. Mas nos próximos a gente pode ir para questões específicas, escolher temas, o que você quiser de mim, estou à sua disposição. Cacau Pod tem o doutor para chamar de seu.
E vem aí no Cacau Pod o quadro Fala Doutor com o Dr. Pablo Moreira. Só. Receba. Adorei. Só isso que eu vou te falar. Meus amores, muito obrigada por mais esse episódio. Muito obrigada pela participação, pelo apoio, pelo incentivo. Continue se inscrevendo no canal, pagando a prenda. Sigam o Dr. Paulo. Vamos fazer uma união de força aí pra gente fazer parte dessa corrente do bem, da solidariedade. Maravilha. Não é? Com Doutor, certeza. muito obrigada. A gente se encontra por aí. Com certeza. Nós vamos conversar, hein? Vamos. Muito obrigada, Tela VIP, por mais esse episódio. Eu aguardo vocês toda segunda-feira, às 19 horas. Beijo no coração de todos. Beijinhos.